Um episódio maravilhoso aqui com vocês, galera. Da hora. Espero que esteja todo mundo tranquilo e bem. Show. Galera, esse aqui eu não sei se vai ser o último nesse canal aqui ou amanhã vai ter mais uma live nesse canal e semana que vem já começa no canal novo. Vou saber amanhã, beleza? Porque o canal novo 24 horas para liberar a live. Beleza? Seguinte, mas é isso. Deixa eu dar um salve para todo mundo aí, meus moderadores lindos, estão aí. Betinho já tá na área, Claudinha tá na área. Daqui a pouco aparece o Ed e a Rose. Kelly, beijão para você, Kelly, já tá aí também. Muito boa noite para vocês. E meu convidado de hoje, grande Ademar Carvalho, vamos falar do nosso sistema solar e suas humanidades. Então, quem tiver perguntas, já tá ligado. Escrevam perguntas na frente, beleza? E faça sua pergunta. E vamos para a resenha, que o papo hoje vai ser longo. Vamos embora, vou chamar o Ademar aqui para a gente bater aquela resenha do jeito que vocês sabem. Beleza? E, gente, o canal novo já tá no ar, eu comecei a subir os vídeos lá. E vai ter vinheta nova, hein? Ficou bacana, hein? Ficou bacana. Vamos lá. Bora para a resenha. E boa noite novamente, Ademar. Boa noite, César. Tudo bem? Beleza? Prazer estar aqui no canal. Eu que agradeço. Obrigado pela sua vinda aí, para trazer conhecimento para a galera e vamos para um papo bacana, né? Vamos, né? Bom, pessoal, boa noite à audiência. Nós vamos fazer hoje a abordagem do nosso sistema solar. Esse é um trabalho que nós fazemos, eu vou fazer um pequeno preâmbulo aí sobre o trabalho que nós desenvolvemos. É um trabalho de divulgação de uma sabedoria, no sentido de ampliar a consciência do ser humano. Por quê? Muito se fala, né, que os tempos são chegados. Isso realmente é fato. Tudo nos será revelado. E um dos aspectos a serem revelados é a própria sabedoria, é a espiritualidade, que, na verdade, é uma continuidade de um aspecto físico nosso. Na verdade, são dimensões, frequências. Por quê? Porque todo o universo ele é constituído e baseado em frequência e ressonância. Ele funciona dessa forma. A matemática, a dinâmica do universo é essa. E nós hoje vamos abordar o nosso sistema solar. Quando as pessoas se dedicam a um estudo maior, elas muitas vezes confundem o conceito de universo. É muito comum, dentro dessas linhas espiritualistas, esotéricas com S, eles mencionarem universo. Mas o universo, quando eles colocam, pode ser o nosso sistema solar, pode ser a nossa constelação, pode ser a nossa galáxia, porque é como se fossem subprodutos desse universo maior. Para vocês terem, por exemplo, uma ideia a qual se refere. Numa das cartas dos mestres, se não me engano, a Giriraj Adassa ou a Sinet, acho que é a Sinet, o mestre Moria ou o mestre Kutume fala que tudo o que eles tiveram acesso de conhecimento, e olha que são adeptos, tem origens nas hierarquias do nosso sistema solar. Então, nós precisamos ter como referência o nosso sistema solar. É como se você é brasileiro, você já viajou para a Argentina, para o Uruguai, Paraguai, você sabe que na Escandinávia tem povos que habitam lá.
você já ouviu dizer, mas você não tem acesso a essas civilizações. O universo todo ele é permeado de vida. Então, existe muita má interpretação sobre diversas humanidades, galáxias, em relação a que se interage conosco aqui no planeta Terra. Por quê? Aí eu já falei isso em outras ocasiões. Se nós não conhecemos nem a história do planeta, como nós vamos conhecer o que acontece nas Pleiades, em Órion? Nós não conhecemos nem a história do planeta. Nós não conhecemos nem os mares. Nem os mares conhecemos plenamente. Então é preciso que a gente tenha uma consciência da nossa limitação e que muitas informações são dadas, mas são talvez interpretadas de modo equivocado. Bom, em função disso, vamos entrar agora no que nós estamos fazendo. Nós recebemos uma missão do Venerável Mestre Akron, que é um membro da Fraternidade Branca, que é uma fraternidade composta de humanidades extraterrestres, particularmente são aquelas que nós iremos mencionar na data de hoje, de terminar uma etapa que se iniciou, na verdade, se iniciou há 5.000 anos atrás, mas nesse momento atual é na data de 1959. E essas informações vieram através de famílias espirituais a quais nós fazemos parte, nós e mais 3 pessoas, e essas informações agora são passadas para finalizar uma etapa, a qual o Mestre Akron foi imbuído de transmitir a sabedoria. Como ele disse, ele compareceu no dia 20 de janeiro de 2003. Entre outras coisas que ele mencionou, ele falou que era chegada a hora de desenterrar a sabedoria. E, bom, e é isso que nós, como um transmissor daquela sabedoria que ele trouxe, através de 2 médios, Adamagildo e Maria Lúcia, ou Sanchu e Zornaio, nomes místicos, de uma maneira de começar a dar uma, digamos assim, uma coerência no conhecimento espiritual. Esse conhecimento, ele engloba desde a cosmogênese até a antropogênese. Então, aborda extraterrestres, humanidades extraterrestres, famílias espirituais, entidades, mediunidade, chakras, e outras coisas. O Egito Antigo, o Egito de 5.000 anos. Mas hoje nós vamos nos centrar nessa humanidade extraterrestre que compõe. Então, eu vou entrar aqui na imagem. Bom, se o César tiver a gentileza, eu não sei como é que botar. Isso. Aí, maravilha. Ademar, antes de você começar aqui com as imagens, só eu ia pedir para você só falar para a galera o que você faz e tal, para a galera tá certo. entender melhor, né? Eu sou servidor federal. Eu tenho uma vida profana normal. Atualmente eu trabalho, mas já estou, digamos assim, na reserva como servidor federal. Eu hoje trabalho na gestão de um projeto de TI, ou seja, tenho uma vida profana normal. E isso é também importante, porque os grandes desafios nossos são família e trabalho, onde nós somos avaliados. Então, eu sempre tive, ao longo desse período, desde 6, 7 anos, um envolvimento com o aspecto da espiritualidade.
E nesse caminhar todo, eu conhecia centro de mesa, conhecia a Umbanda, conhecia o kardecismo, conhecia o candomblé, fui Shela de uma irmandade tibetana chamada IEV, lá no Rio de Janeiro. Trabalhei com desobsessão, cromoterapia, curas. Conheci a gnose, conheci a eubiose, conheci a teosofia. E uns mais, outros menos, sempre me dedicando ao estudo, a me aprofundar nessa jornada. E sempre fui informado, de certo modo, que haveria um momento em que eu estaria transmitindo esse conhecimento. Isso me foi dito, mais ou menos com 14 anos de idade, de uma amiga do meu pai, que jogava tarô, que falou: você, a partir dos 40 anos, vai estar dando palestras. Mas todo mundo já teve aí, ou tem, 14, 15 anos. Isso soa de uma maneira muito distante, muito longo. Você está com outras demandas, outros interesses nessa idade, mas nunca deixei de estudar alguma coisa de espiritualidade. Com interesse em namorar, conhecer, festa, que é natural nessa idade. Mas realmente, quando, em 2003, nós fomos imbuídos desse trabalho, e coincide a partir dos 40 anos. Coincide realmente com essa data. Já fizemos várias apresentações presenciais ou online, sempre objetivando ampliar a consciência e dar às pessoas uma lógica dentro desse assunto extraterrestre. Sair um pouco da ufologia nesse caso de hoje, casuística, e a gente aprofundar na razão de ser dessas humanidades, pelo menos essas que interagem mais diretamente com o ser humano e comandam o planeta Terra. Feito esse preâmbulo, essa apresentação, vamos avançar. Antes disso, muitas pessoas perguntam: por que de estudar a sabedoria? Por que se dedicar ao conhecimento? Porque somente através do conhecimento conseguiremos nos levantar e caminhar. E quando se estuda assuntos elevados, nós exercitamos nossa mente subjetiva, ou mente solar, ou mente espiritual, que é a que faz a ligação com os planos mais superiores e divinos. Então, é necessário. Outra coisa que é importante mencionar: sempre temos tempo para diversas coisas. Tempo para festa, tempo para reunião social, tempo para o trabalho, tempo para happy hour, tempo para ir ao shopping. Então, aqueles que falam: mas eu não tenho tempo para fazer. Na verdade, não é bem isso. É falta de uma priorização e um interesse. Mas nós não sairemos dessa situação a não ser que nos voltemos para o nosso interior. Não há outro caminho. Bom, vamos iniciar aqui. Temos a pirâmide de Khephren, onde estão as tábuas de esmeralda, de Hermes ou Tote, dos egípcios. Por que Tote? Eu já falei isso em outras lives. Tote é Osíris encarnado. A terminologia egípcia tem muito isso. Quando você está num aspecto espiritual, eles davam um nome. Quando aquele aspecto se materializava, outro nome. Isso, às vezes, gera uma má compreensão. Apesar de serem áreas de atuação distintas, mas, na verdade, é o mesmo ser. Esse ser foi chamado pelos gregos de Hermes ou Trimegisto, porque continha dentro de si as três grandes verdades, ou seja, o conhecimento das três humanidades
que atuaram no desenvolvimento do ser humano. Essas são as três verdades. E aqui nós temos a esfinge, que a egiptologia atual fala, é o rosto do chacal, é um faraó, não. É o rosto de Hermes, o Trimegisto, ou Tote. E esse monólito, conhecido como esfinge, foi uma montanha trazida da Atlântida antes do cataclisma que ocorreu naquele continente pelos grandes sacerdotes que lá existiam, já sabendo que era inevitável ocorrer isso. E essa região aí, onde tem a esfinge, é o centro do nosso planeta. Lá é o centro, onde também está, de modo etéreo, o próprio coração de Osíris, a esfinge. Bom, aqui nós temos a imagem do venerável Mestre Acron, nosso pai espiritual, onde ele foi o sumo sacerdote de Merenés, o último dos divinos humanizados e o primeiro humano divinizado. Ele também foi o primeiro faraó da segunda dinastia. Isso tudo há 5.000 anos atrás. Isso é uma frase que ele nos deixou. Somente com a sabedoria conseguiremos nos levantar e caminhar. Aqui nós temos nossa referência bibliográfica, trazida pelo venerável Mestre Acron, os papiros sagrados de Hermes, onde aborda a cosmogênese e a antropogênese, como eu já mencionei, dentro daquela gama de assuntos anteriormente, agora nessa própria live. Temos aqui também as histórias do vovô Benedito, que é o livro infanto-juvenil, que faz parte, ou duplo, daquele livro, Os Papiros Sagrados de Hermes, que é um livro mais denso, um livro de estudo. Esse livro, As Histórias do Vovô Benedito, muitos pensam que é um livro infantil, mas encerra dentro dele muita sabedoria para quem lê com atenção e se debruçar nas mensagens que são passadas. Aqui nós temos esse livro, Assim como os Ciclos de Ra, que conta a nossa história há 5.000 anos atrás, dessas famílias espirituais, de um raio monádico. Isso é assunto de uma outra live, mas tem as nossas histórias vividas há 5.000 anos atrás. Na primeira parte, sendo que na segunda parte, fagulhas de sabedoria. Que aí fala do Avatar, fala do momento atual e outras informações mais. Aqui nós temos também o Assim como os Ciclos de Ra 2, que fala também das 3 famílias espirituais nossas, há 5.000 anos atrás, sendo que na segunda parte, fagulhas, respingos, ou fagulhas de sabedoria, menciona a civilização egípcia, civilizações extraterrestres, como funcionavam, como atuavam. São livros que compõem esse mosaico de sabedoria. Bom, agora vamos começar a entrar nos assuntos propriamente dito. O ser humano é o ponto principal para o qual gravita todo o universo. Feliz daquele que, como fonte de conhecimento e sabedoria, carrega consigo os semelhantes de volta para a energia de onde partiu. Essa é uma frase do Mestre Acron. Esse retorno, e esse feliz daquele que carrega, não precisa ser um conhecimento vasto, mas todo aquele que ombreia junto com a fraternidade, junto com a luz, no sentido de ampliar a consciência dos demais. Eu vejo de uma maneira bem abrangente. Não precisa ser um sábio da espiritualidade, mas aquele que, dentro do conhecimento, do ponto onde ele chegou, que ele possa ajudar a outros que ainda estão um pouco mais aquém nessa caminhada. Sem esquecer que não devemos dar pérolas aos porcos. Ou seja,
falar de assuntos elevados a quem não quer ouvir. Isso já foi dito pelo Divino Mestre Jesus há 2000 anos atrás. Bom, aqui nós vamos entrar nos sistemas universais. Todo programa evolutivo, e o próprio universo é um programa evolutivo, ele é composto pelos programas cósmicos ou universais, galácticos, solares ou estrelares e planetários. É aquilo que eu falei. Macro-universo, micro-universo. Mas dependendo do que está sendo abordado e como está sendo abordado, é chamado de universo. O Sol, dizem, é uma estrela. Para Cron é uma outra coisa. Aquilo que brilha, que queima, que nos transmite calor é uma inteligência. Então, veja, por que o Sol era mencionado nas civilizações antigas? Porque eles conheciam a propriedade que existia nessa consciência maior que governa o nosso sistema solar. Por isso, essas civilizações chinesas, sumérias, a Suméria, egípcia, os pré-colombianos, indianos, todos fazem menção ao Sol. E reparem que são civilizações sem um contato comum. Ou seja, de uma origem comum, eles continuaram replicando aquele conhecimento, de uma origem comum. Então, o Sol é a consciência regente do nosso sistema solar. Por isso, somos filhos do Sol, ou filhos de Ra. Reparem que a gente está criando agora uma lógica que a egiptologia traz. Eles adoravam o Sol, mas de uma maneira simbólica, como se fosse até uma maneira primitiva de uma civilização. Isso é uma outra concepção equivocada. Uma civilização que fez o que fez, construiu o que construiu, jamais pode ser classificada como atrasada. Toda aquela história da civilização egípcia tem uma razão de ser. Todos aqueles símbolos, todos aqueles animais, tudo aquilo tem uma lógica maior, levando sempre em consideração que naquele momento, há 5.000 anos para trás, o ser humano, muito primitivo, convivia com os extraterrestres e, para se fazer compreender, esses extras utilizavam determinados símbolos através de animais, de coisas, para que aquele ser humano tivesse um tipo de ligação superior, já iniciasse um processo de ligação superior e também até para conservar determinados animais de uma caça desenfreada ou uma extinção. Aqui nós temos uma imagem do nosso Sol, e o nosso Sol também se reporta a uma consciência maior, que no nosso caso aqui é a estrela de Sírius. Por isso também se menciona Sírius nos anais do Egito Antigo. Tudo sempre tem uma lógica, tem uma razão de ser. Vamos entrar agora no nosso sistema planetário. Aqui nós temos uma imagem do nosso sistema planetário. Nós temos planetas cascões, como Mercúrio e Marte, e a Lua, que não é essa Lua que nós enxergamos, tanto que se diz muito, a Lua não é essa Lua. Como curiosidade, quando eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos, uma entidade de uma médium fantástica, uma médium extraterrestre, porque existem
extraterrestres encarnados como seres humanos, terminando etapas evolutivas, por não terem terminado no seu programa de origem. Nós vamos abordar isso também. E a janela que se abriu foi o sistema Terra, que ela disse duas coisas que eu me lembro. Bem, e soou bastante impactante, que a Lua não era essa Lua que a gente via, e isso já é dito pelas linhas ocultistas, e essa entidade que falou foi uma vovó, é que o interior da Terra era habitado. Nós vamos ver hoje as duas coisas. Eu tinha 6 anos de idade quando ouvia essa informação. Bom, e temos os planetas habitados, que interagem conosco mais diretamente, que são Vênus, Júpiter e Saturno. Esses planetas são mais sutis que o planeta Terra, que é o mais atrasado. Tem neles humanidades em outros níveis de frequência. Então não adianta o ser humano mandar naves atrás de seres com a nossa estrutura. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Então prestem bastante atenção em Vênus, Saturno, Júpiter e Saturno. E reparem que esses planetas têm várias passagens, principalmente Vênus, que dessas 3 humanidades é a mais atrasada e é, por consequência, aquela que mais interage com o ser humano da Terra. Aqui nós temos Saturno, Júpiter e Vênus, eu já mencionei. Bom, vamos entrar um pouquinho nessa compreensão. Existiram, eu estou falando de uma maneira bem simplificada para ficar algumas informações retidas. 3 sistemas planetários governados por esse Sol, que também reencarna, tudo tem o mesmo processo, anteriores ao nosso. Teve um sistema planetário onde uma humanidade lá se desenvolveu, que foi no que conhecemos o planeta Mercúrio. Um outro sistema planetário onde uma humanidade se desenvolveu no que conhecemos como Marte. E, por fim, um outro sistema planetário onde teve uma humanidade que se desenvolveu no que conhecemos da antiga Lua. Cada um desses sistemas planetários com um nível de frequência física, sendo que em Mercúrio, esse sistema planetário, os seres eram atômicos, em Marte, no sistema planetário subsequente, subatômico, e na Lua, superetéreo. Como esses sistemas não existem mais como campo de manifestação, o ciclo da vida está nesse sistema planetário atual, que é considerado o 4º sistema planetário. E essas ondas de vida de Mercúrio se dirigiu para Saturno, de Marte para Júpiter e Lua para Vênus. Até aí ficou claro, ou mais ou menos, pelo menos vocês entenderam que existem humanidades mais adiantadas e também diferentes entre si em termos de frequência nesse próprio sistema solar nosso. Por isso é que muitas vezes o mestre Acron se referia que existem determinadas informações que são originadas
do nosso próprio sistema. Então, nós vamos ver um pouco mais à frente. Vocês agora já viram Saturno, Júpiter e Vênus. E o nosso quarto lá embaixo, planeta Terra. Aqui nós temos uma imagem do planeta Saturno, uma imagem de Júpiter e uma imagem de Vênus. Para enriquecer. Bom, essa transparência ficou ruim. Vamos agora entrar no governo oculto do mundo. Não o governo oculto material, o governo oculto espiritual. Bom, eu vou mostrar aqui o nosso planeta. Aqui nós temos o nosso planeta Terra. Estão lembrados dessas imagens aqui? Saturno, Júpiter e Vênus. Todo programa evolutivo, ao término dele, sempre haverá adiantados, medianos e atrasados. Quem habita Saturno, Júpiter e Vênus são aqueles medianos daquelas humanidades que eu me referi anteriormente. Mercúrio para Saturno, Marte para Júpiter e Lua, que não é essa Lua, para Vênus. São os medianos dessas civilizações. E onde estão os adiantados dessas humanidades? No interior do planeta. Em uma frequência distinta da nossa, muito mais sutil. E esses três mundos, essas três humanidades, compõem o que nós conhecemos como governo oculto espiritual. Ou, numa linguagem esotérica, o mundo de Shambhala para os seres de Mercúrio, o mundo de Agartha para os seres de Marte e o mundo de Duat para os seres lunares, com os seus respectivos duplos medianos, Saturno, Júpiter e Vênus. Essas três humanidades foram responsáveis pela criação material do ser humano. Eles fizeram, por meio de experiências genéticas, a formação física do ser humano, tanto a objetiva como a subjetiva. Deram aos seres humanos princípios. Por exemplo, a humanidade de Shambhala ou Mercúrio deram o princípio do amor cósmico. A humanidade de Agartha deram o princípio do bem, ou da força crística. E os seres lunares, superetéreo, como já mencionei, deram o princípio da mente. E essas três coisas compõem o ser humano, formaram o dupletério do ser humano para ser a forma do nosso corpo físico. Vamos avançar um pouquinho mais. Vou mostrar aqui o planeta menos estilizado. Aqui nós temos uma imagem não estilizada do nosso planeta Terra. Temos os três mundos subterrâneos, mais sutis, onde Shambhala é que nós conhecemos para o nosso planeta Deus Pai, o mundo de Agartha, o Filho, e o mundo de Duat, o Espírito Santo, ou a Mãe. E, nos demais planos, o quaternário humano, da reencarnação humana. O plano búdico, o astral, o mental e o físico. Esse é o nosso planeta. E reparem que existe uma linha escura, enegrecida, que representa a oitava esfera.
um campo criado artificialmente pelas mentes trevosas dos seres humanos, e onde ficam retidas aqueles seres que fizeram as maiores aberrações quando encarnados. Essa oitava esfera tem uma influência direta no aspecto de negatividade que nós vivemos hoje no planeta, através de irradiações de frequências trevosas. Bom, vamos voltar agora sobre alguns aspectos que esses seres humanos, essas humanidades, deram para nós. Por exemplo, de Mercúrio veio o ferro. Reparem que existe, como Osíris, é um representante dessa humanidade de Mercúrio. Ele está na mitologia egípcia sentado sobre um trono de ferro. Por isso que eu falei para vocês, tudo existe um simbolismo por trás que não se compreende, gerando uma má interpretação. De Marte vieram os vegetais. Vou botar o óculos aqui para ajudar. Que continha a força chamada do vril. Essa força foi extraída da uva e do grão do trigo através da fotossíntese. Foi então condensada e trazida dentro de verdadeiras varas vegetais chamadas pelo povo da terra de bordão, cajado ou cetro. Reparem que todo mago aparece com um cajado. Aquele cajado é representativo da força do vril, que é a força crística. Da Lua veio o cristal. O cristal na Lua, ele era um cristal líquido e servia como alimento. Ele veio para a Terra e, misturado com a força, o cristal líquido foi transferido por isso aqui na Terra em verdadeiras rochas quando trabalharam com ferro vindo de Mercúrio. Onde houver uma rocha, haverá sempre um veio d'água, o alimento do povo da Terra. Porque lá a humanidade lunar, eles se alimentavam desse cristal líquido. Como outra curiosidade, não havia morte como nós a conhecemos nesse programa Terra. Não existia morte como nós a conhecemos. Isso é uma especificidade do nosso planeta Terra. De Vênus, o verbo, veio a prata. Esse elemento químico metálico. Tem que ler aqui, infelizmente, botar o óculos aqui. Foi transportado da Lua para Vênus antes de chegar à Terra. Em Vênus, a prata sofreu a influência do vril, da língua do mais puro cobre, do calor em alto grau e do poder de outras moléculas, que o tornou mais maleável. Esses seres, chamados pelos Atlantes de senhores do Sol, foram verdadeiros deuses da ciência e da medicina. Foram, acima de tudo, alquimistas. Então, reparem que nós não estamos aqui ao acaso. Nós somos frutos de uma experiência. Mais uma experiência com o objetivo maior de gerar uma resultante. Por quê? Porque o universo trabalha com economicidade de esforço. Essas humanidades, a qual me mencionei, que estão no interior da Terra, elas não viveram uma experiência como nós a conhecemos. Foram experiências diferentes da nossa. Porque, se fosse igual, não haveria sentido. Aí, agora entrando, muitos falam, e os Anunnakis? Ali é uma outra má interpretação. Nibiru, Anunnaki, aquilo é uma má interpretação. Primeiro que, dentro das tábuas sumerianas,
Não existe esse escrito que os Anunnakis criaram o ser humano para atuarem como escravos. Isso não existe. Isso foi uma invenção do Zecharia Sitchin. Isso não está nas tábuas sumerianas. Existe um livro do Chico Xavier que é mencionado sobre esse planeta que passa próximo, e ele fala que desse planeta deu origem à civilização egípcia. Só que a civilização egípcia teve origem nos Atlantes. E os Atlantes tiveram origem nessas humanidades extraterrestres, principalmente a humanidade lunar. Bom, a gente avançou um pouquinho, vamos agora fazer o esclarecimento sobre aquilo que eu falei de extraterrestres que ainda estão dentro do programa evolutivo terrestre, encarnado como seres humanos, porque não concluíram as suas experiências no seu sistema de origem. Mas, por serem muito mais antigos, acabaram sendo preceptores dos seres humanos. Então, nós temos, por exemplo, Mozart, Beethoven, Einstein, Tesla. Tudo isso são extraterrestres finalizando etapas. São atrasados, basicamente lunares, que precisam terminar as suas experiências. Por isso, eles trazem uma bagagem de conhecimento muito maior que o ser humano da Terra. Isso não quer dizer que o ser humano da Terra não vai chegar lá. Tanto que o próprio Divino Mestre dizia: sereis capazes de fazer isso e muito mais. A questão de divino e humano é só o tempo de experiência, de existência. É como um exemplo. Se nós temos a pessoa hoje no pós-doutorado, é porque ela nasceu antes e fez a sua caminhada no campo educacional. Mas aquela criança que está se iniciando agora no primeiro grau também chegará lá. Só que aquele que está à frente estará sempre à frente, porque ele já tem muito mais bagagem e continua também o seu processo evolutivo. Principalmente os lunares, os atrasados lunares, encarnaram como seres humanos e são conhecidos dentro da mitologia, das histórias bíblicas, como os anjos caídos, porque entraram no processo evolutivo do planeta Terra e precisam concluir essa etapa, adquiriram karmas, entraram no processo evolutivo da Terra, tem que finalizar o karma desenvolvido aqui, quando caíram, como também, paralelo a isso, a experiência como preceptor do ser humano, como responsável direto. É claro que os medianos de Vênus também comparecem aqui. É tudo um conjunto de seres trabalhando para a evolução do ser humano. Então, um aspecto importante de se ressaltar é que o ser humano é a bola da vez. O ser humano é onde, como eu falei lá atrás, o foco principal dessa evolução, porque ele está saindo do campo animal para o campo divino. Então, todas as atenções ao ser humano. E quem vai atingir isso? Os seres humanos avançados, porque também haverá medianos e atrasados dentro dessa caminhada, nessa terra de regeneração, que é a transição planetária. Isso a gente aborda com um pouco mais de detalhe
no campo de famílias espirituais. Bom, vamos avançar um pouco. O mestre Liu Tang, ele é da nossa linha evolutiva, falando sobre os seres de Vênus, os venusianos. São parte da hierarquia espiritual atual, oriundos de cadeias de rondas anteriores, sistemas planetários anteriores, que se encontram nos mundos subterrâneos. Os discos voadores são oriundos desses mundos. Sabem anular a gravidade e densificar sua matéria física. Deixaram-se mostrar. Quem já fez campana, observando o disco voador, muitos reconheceram que eles entram no solo do planeta. E quando se chega para observar aquele solo, não tem nada, apenas às vezes na grama um leve chamuscado. Como é que ele transpõe? Porque ele entra na frequência dele, natural dele. E quando ele precisa interagir com o ser humano, ele densifica aquela frequência. E aí passa a poder ser visto. Por isso, muitas vezes, a pessoa olha o disco e, de repente, ele some. Não é que ele sumiu, ele entrou na sua frequência, na sua dimensão de origem. É o que está escrito aqui pelo mestre Liu Tang. Já mostrei essa imagem. Agora vamos a alguns escritos, histórias antigas, para vocês verem que o que o mestre Aracon trouxe vai ao encontro do que escritos antigos mencionam. Não é uma coisa descasada, nem poderia deixar de ser, porque se assim fosse, não haveria sentido. Os escritos indianos, Vishnu Purana, fazem referência a seres que habitam o interior da Terra. Isto também é mencionado no Zohar, no escrito da Cabala judaica. Os maias acreditavam, escrito no Popol Vuh, que é uma outra informação, escrito maia, que a força da vida vinha do interior da Terra. Idem para tibetanos e também para os índios Hopi. Reparem que civilizações distintas, sem um elo comum, dizem a mesma coisa, registram a mesma coisa. Mas isso, claro que deveria ser dessa maneira, porque a sabedoria não é de uma linha espiritualista, não é de uma escola, ela é do cosmos, ela é do planeta. O que o ser humano fez foi traduzir isso em algumas linhas espiritualistas. E essas linhas acabaram se adaptando à civilização a qual elas faziam parte. Então, quando você pega um xamã, lá, os índios, digamos assim, o xamã tinha acesso a muito conhecimento, mas ele tinha que, naturalmente, traduzir aquela informação, até pela formação dele, para aquela civilização a qual ele fazia parte. Exatamente com os sufis, que é a parte oculta do Islã, como a Cabala, que é a parte oculta do judaísmo, como a parte oculta dos maias. Por isso é que todas, de uma maneira ou outra, falam a mesma coisa, mas com uma linguagem própria para aquela civilização a qual eles pertencem. Reparem que eu estou criando uma sequência lógica, um encadeamento lógico dessas informações. Vamos avançar aqui. O Gon. Tudo que tem tradição na face deste planeta, como não poderia deixar de ser, tem uma origem. Isso é uma outra frase do venerável Mestre Acron. As cabeças alongadas. Isso era uma característica dos divinos humanizados. Por terem uma frequência energética diferenciada, não conseguiram
replicar exatamente a aparência do ser humano. Por isso tinha essa aparência. E o ser humano, ciente de que os divinos tinham esse crânio, muitas civilizações, tribos, faziam com que o crânio fosse alongado, desde pequenininho. Ou seja, a imagem e semelhança dos deuses. Faziam deliberadamente. Olha o nosso Papa com a mitra, que na verdade escondia aquele crânio alongado, e o cajado. Como bem disse o mestre, tudo que tem tradição tem uma razão de ser, tem uma origem. Nós é que não compreendemos mais a profundidade daquela origem, mas existe uma origem. Os símbolos egípcios, por exemplo, aqui nós temos aqueles dois símbolos muito conhecidos nos filmes egípcios, o látego e o pink. Nós temos o látego, que é esse tipo chicote, e o pink, o tipo ponto de interrogação. O látego representava o poder temporal do rei. E o pink, poder divino do rei, porque ele, naquele momento do faraó, eles eram extraterrestres. Por isso eles tinham essa representatividade, que gerou posteriormente aquela história de que os reis eram oriundos de Deus. Eles tinham o reinado já na Idade Média, porque foi uma outorga divina. Isso tem uma origem lá atrás. Mas não era para ser. Eles continuaram a replicar o modelo, mas não tinham mais aquela ligação que esses divinos tinham. Isso perdurou até 5.000 anos atrás. Depois, aquelas dinastias que vieram posterior foram gradualmente perdendo a conexão com esses extraterrestres, ou, entre aspas, os divinos. Foram perdendo, nós fomos entrando no Kali Yuga, a matéria foi se densificando cada vez mais e perdemos o contato. E o que está acontecendo agora é o processo de sutilização da matéria, ou o retorno à luz, a saída do Kali Yuga. Aquela ideia de se fazer aquele pé pequenininho do chinês também foi uma maneira de replicar os divinos, que tinham os pés menores. Então, tudo tem uma lógica, tem uma razão de ser. O erro foi replicar o modelo, querendo com isso ficar a imagem e semelhança do que eles achavam dos deuses, os deuses criadores, os pais da humanidade, que criaram o ser humano para cumprir um programa do próprio Sol. O Sol é o regente maior de todo o sistema, todas as humanidades que habitam o sistema solar. Vamos avançar um pouquinho mais. Aqui tem um ranking, que tem-se muito na egiptologia, o Anubis segurando o que eles chamam de Ankh, o termo correto é Rank, que foi um símbolo trazido pelos seres de Vênus para combater a negatividade do próprio ser humano. Isso tudo tem explicando naqueles dois livros, assim como os ciclos de Ra 1 e 2, explicando essa simbologia, como é que os conselhos egípcios funcionavam, como é que eles atuavam, como é que eles eram formados. Tudo tinha uma razão de ser. E você tem um símbolo que você faz com o polegar, com o indicador, e o polegar indicador, falando aquelas palavras. Jet Ractor, Jet Sekhremet. Sendo Ractor o plano astral, Sekhremet o plano mental. Isso é um
símbolo de proteção. Tem nas dimensões, são essas aí. Acredito que a live fique gravada. A pessoa faz com o polegar um círculo. Bom, agora fica difícil fazer o símbolo, mas está mencionado aqui. Eu vou tentar replicar aqui, abaixar aqui no meu peito, que eu acho importante. Com o polegar, você faz um círculo, que é esse círculo que é a cabeça. Com o indicador do campo externo do corpo para o interno, isso tudo no lado esquerdo do corpo, você passa essa linha base, embaixo do círculo. E com o polegar o indicador do ponto central do círculo, como está ali, você abre, desce como uma forma, um símbolo, desce, abrindo os dois dedos, e menciona Jet Ractor e Jet Sekhremet. É um símbolo forte de proteção que eu recomendo que as pessoas usem. Se puder fazer e usar dentro de si com a cor prata, que é a cor correta de se fazer. Alguns fazem ouro, mas fazem em prata. Esse símbolo, eu já me deparei em desdobramento com situações de estar no ambiente por uma razão talvez superior, meu pai espiritual me colocar ali, eu fiz o ranking e neutralizei a negatividade daquele desdobramento. Então, recomendo que as pessoas o façam, se tiverem interesse. Quando sai de casa, entra em casa, quando estiver em algum ambiente que sentirem que é negativo, faz isso, se imagina esse símbolo de proteção com essas palavras, porque é como se fosse um mantra. O mantra, quando você faz com a palavra de origem, ele tem mais força do que quando traduzido para a linguagem atual, que ele vai decaindo na sua força. Por isso que muitos mantras são mencionados em sânscrito ou em egípcio, porque eles têm mais força. E esses terminologia Ractor e Sekhremet, Jet, são palavras egípcias. O Jet, o que quer dizer? É aquele namastê. É a mesma coisa do namastê dos hindus. Bom, agora não sei porquê, não sei se é o StreamYard. O que está dizendo aqui? A busca desesperada do ser humano é ele vencer as vicissitudes da matéria. E só assim encontrarão aquilo que buscam, mas não sabem que buscam. O mestre Akron tinha uma frase que dizia: Akron não veio dar aquilo que os seres humanos querem, e sim aquilo que eles precisam. Como funciona? Eu já fiz uma live sobre Deus e Satã. Quem é o nosso Satã? É a matéria. Quem é o nosso Deus? É o nosso espírito. Qual é o nosso caminho evolutivo? Nós vencermos a matéria. Ou seja, só sutilizando, precisamos sutilizar a matéria a fim de densificar o espírito. Aquela história de Jesus no deserto se deparando com Satã, é ele, a mente concreta, material dele, em oposição à mente subjetiva ou divina dele. Porque a mente concreta, ela quer o que a matéria nos proporciona. E a mente divina busca o que o espírito nos proporciona. E o caminho da evolução é nós, cada vez mais, irmos sutilizando a matéria em direção ao espírito. Quem é o nosso Satã? É o nosso campo material. Inclusive o nosso corpo físico faz parte desse processo. E quem é o nosso Deus divino? É o nosso espírito. Pessoal, tudo está dentro de nós.
Por isso que Jesus fica no deserto 40 dias sozinho. É um simbolismo dele lutando contra ele mesmo. Pelo nível evolutivo que ele tinha, muito à frente de nós, ele poderia ser o rei do mundo. Por isso que tem aquelas passagens de Satã. Você pode tudo. Você pode controlar esse planeta. E controlaria, sim. Mas como ele veio com uma missão superior, é a mente e todos, sem exceção, quando encarnam aqui, precisam viver dentro das regras desse programa evolutivo, dentro dessa dualidade. Isso é comum em Buda, Francisco de Assis, todos vivem essa dualidade, porque faz parte desse programa que vivemos. Então, qual é o nosso aspecto evolutivo? Vencermos nossas vicissitudes, ou seja, as nossas limitações da matéria. Isso é interessante. Infelizmente, não sei por que ficou ruim agora. Ficou meio... A época conturbada, em que o ser humano acredita mais no que vê do que naquilo que sente. Olha quantas situações a nossa intuição apresenta uma coisa, aí vem o outro que se arvora com mais conhecimento em alguma área e fala uma coisa, muitas vezes com uma má intenção, a pessoa sente uma diferente, mas faz aquilo que é dito. Ah, mas o fulano que tem tal curso, tal especialidade, ele sabe o que está dizendo. Quantas vezes, mas no nosso interior, nós achamos que alguma coisa não está correta. A nossa intuição leva a esse questionamento. Ou seja, as pessoas acreditam mais no que veem, e aí eu incluo também no que ouvem, do que naquilo que sentem. Pessoal, todo o processo evolutivo é para dentro. Dediquem todo dia um momento de oração. Aí vem aquela história que eu falei lá no início. Não, mas eu não tenho tempo. Mas você tem tempo para ir no happy hour, para ir no shopping, para ir no cinema, para trabalhar naturalmente. Você não consegue 5, 10 minutos de uma introspecção, e essa introspecção pode ser da forma que a pessoa achar. Busque o seu Deus interior. Busque o que está dentro de você. E não se desculpe, não há outro caminho. Não existe salvador da pátria. Existe informações dadas. Cada um vai ter que buscar dentro de si para encontrar aquilo que buscam. E, na maioria das vezes, não sabem que buscam. Todo dia de manhã eu faço 5 a 7 minutos as minhas orações. Todo dia. Rápido. Eu criei o meu modelo de oração. Aí, às vezes, me perguntam, como eu devo fazer isso? Eu só recomendo um Pai Nosso, que é uma oração muito boa e forte. Faz a oração que você achar. Ave Maria, ou uma elevação de pensamento. Não tem uma fórmula. Tem a sua busca para o seu interior, o seu Deus interior. Vós sois Deus e não sabe. E não sabeis. Busque o seu Deus interior. Busque elevar o seu pensamento. Essas humanidades que eu mencionei ali do nosso sistema solar velam pelo programa Terra. Mas acontece muita coisa ruim e negativa. Se acontece, é permitido. Eu não conheço, ainda mais no campo encarnado, todas as vertentes. Muita coisa, pelo contrário. A maior parte das coisas eu desconheço.
mas é permitido. A partir do momento que possa gerar um desequilíbrio no programa, aí há uma interferência. Aí eles interferem. Se não houver isso, a coisa é permitida. Que seja mais uma experiência. Seja levado como uma experiência. Bom, eu acho que eu abrangia o que eu gostaria de passar. Para finalizar, a nossa ufologia inicialmente, se pegarmos lá o general Uchoa, a Irene Grant, ela não abordava o extraterrestre como algo negativo ou ameaçador, e sim como aqueles que tinham como objetivo nos orientar, nos auxiliar. Então, comecem a perceber também dessa maneira. Agora, não podemos nos esquecer que o que é importante para nós, muitas vezes, não é visto com importância para eles. O que eles querem é que o programa atinja o seu objetivo, porque a experiência do ser humano irá se somar à experiência deles para dar uma resultante no processo superior. Então, quando alguém fala, mas foram criados seres humanos para trabalhar como escravos e minerar ouro. Isso não tem sentido. Uma civilização que tem a capacidade de fazer viagens interplanetárias, eles não teria uma tecnologia mais avançada para explorar ouro? Teria que ficar anos elaborando uma raça, uma civilização para buscar esse ouro? Por isso que a primeira tarefa do buscador, daquele estudioso, é o discernimento. Sem discernimento, não se chega a lugar nenhum. Existe muita informação e informação conflitante, que ao invés de elevar a frequência, baixa a frequência, e aí você entra num campo de baixa frequência, não eleva. Nós temos de caminhar no sentido de elevar a nossa frequência. E a ufologia, quando iniciou por esse lado. Depois começaram a vir e recentemente muitas coisas ameaçadoras. Eles vão vir para dominar. Se fosse para dominar, já teria dominado. E esperar o quê? Nós já teríamos dominados como escravos desde 10 mil anos atrás. Então, a gente tem que entender que existe uma dinâmica um pouco diferente disso. Existe um interesse maior, que não é minerar ouro ou qualquer outra coisa nesse sentido. Pessoal, a moeda de troca no universo, eu algumas vezes falo isso, é energia, não é coisas materiais. Coisas materiais ficam. Matéria é energia condensada. O que interessa é energia. Se entidades trevosas criam situações para gerar baixa frequência, como doenças, ausência de dinheiro, guerra, não é isso em si que interessa, e sim a energia deletéria que todo esse arcabouço mental criado gera para alimentar determinados campos trevosos. O interesse é energético, é a consciência, é a emanação mental do ser humano. Não é ouro, não é petróleo, não é diamante, não é dinheiro, não existe interesse nisso. E isso só são ferramentas para se extrair emanações mentais deletérias que alimentam aquela oitava esfera, aquele campo, entidades trevosas. Esse é o objetivo.
Por isso que, elevando a nossa frequência, nós automaticamente diminuímos a emanação daquele campo. Nós fazemos um contraponto ao negativo. É difícil? Difícil. Complicado? Sim, pelo nível de ignorância que nós vivemos. Muitas vezes nós não percebemos nem que estamos sob ataque. Mas agora as informações começam a se tornar mais claras, mais palatáveis, mais lógicas. Mas cabe ao buscador separar o joio do trigo. E o que nós fazemos aqui é transmitir uma sabedoria trazida pelo venerável Mestre Akron. Tudo que eu falei, para aquele buscador, vocês reparem que há uma lógica dentro de um processo maior. Aqui nós temos os nossos contatos, nosso site, nosso Facebook e nosso Instagram. Para aquele que... E aí pode entrar, mandar um e-mail, entrar em contato, com o máximo prazer, nós responderemos. Estamos iniciando amanhã um ciclo nesse aspecto, 3 encontros, não há cobrança, não há nada a pagar, onde nós vamos abordar isso que eu falei hoje, chakras, entidades espirituais e famílias espirituais, que também é um assunto bastante interessante. Aí a gente libera um link no nosso grupo, a pessoa que estiver no grupo tem acesso ao link e vai ter acesso pela plataforma Teams. O nosso objetivo é ampliação de consciência. Bom, César, é isso. Não sei se claro, se ficou confuso, porque eu já fiz isso em outras ocasiões. Sempre a gente agrega alguma informação. Se vier alguma coisa na minha mente agora, a gente coloca. De antemão, nós temos muitas dúvidas também. Somos um eterno buscador, um eterno estudante, mas, ao mesmo tempo, também transmitimos essa sabedoria que não é nossa, que foi trazida pelo Mestre Akron nessa era de Aquário, que é a época para desvelar a sabedoria. Muito bom, muito bom. Aulão, hein? Aulão. A gente está para encerrar nossa live, mas a Claudinha mandou uma pergunta aqui e ela mandou se você já teve contato. Já teve o quê? Algum contato. Com o quê? Com entidades? Com entidades, ou em projeção astral, ou física. Sim. Eu já tive a oportunidade de ver algumas encarnações minhas, mas são coisas pessoais. Então eu não abordo. Eu posso dizer apenas que eu já me desdobrei no Egito há 5.000 anos atrás. Essa é relatada nos livros como chefe da guarda do faraó Akron. E eu me vi naqueles templos egípcios e posso garantir que eles eram extremamente lindos. Aqueles afrescos que hoje se vê como um resto, aquilo era de uma vitalidade, de cores vivas, é uma coisa maravilhosa. E não tem ideia a limpeza que eram aqueles templos, e aquelas paredes, aquelas figuras, aqueles afrescos. E outras coisas também, nós já desdobramos, até inclusive com naves que desceram, eu vi as pessoas como um vulto, mas acenaram para nós. Tinha eu e mais uma pessoa. Então já tivemos contatos, mas são coisas assim que enriquecem, sim, gera uma credibilidade, sim. Como eu já tive também em locais atuando, por exemplo, como curiosidade, já falei isso numa outra live. Uma vez por ocasião de eu ter ministrado uma palestra presencial no Rio, na IEV, lá na Praça da Bandeira, estava muito cheia, tinha quase 100 pessoas. Ao término, em um desdobramento noturno, uma entidade se deparou e me confrontou.
falando a seguinte palavra: o que eu estava ganhando em esclarecer as pessoas. Na verdade, eu não estou ganhando nada. Nada. A gente faz como uma forma de ampliar a consciência. E aí eu vi que há um certo... todo mundo que está esclarecendo acaba sendo, de alguma maneira, um obstáculo ao campo das trevas. Outras passagens, eu tive várias outras, não dessa forma, com outros níveis de contato, outras informações pessoais sobre o planeta e tal, mas que a maioria delas são informações que eu não seria interessante, ou seriam minhas, ou não seriam interessantes mencionar na live. Eu mencionei 3 aqui que poderiam enriquecer a pergunta que ela fez. Não, legal. E, Ademar, quero agradecer pelo nosso papo. Foi um aulão, hein? Aulão aí de hoje. Eu que agradeço a oportunidade do canal da gente poder explicar um pouquinho da sabedoria. É explicar isso aí. Cada vez que a gente faz isso, mais atinge mais pessoas. Não, com certeza. Vai atingindo. Outros que buscam informação, por exemplo, o mestre Akron, de toda a parte que eu estudo de uma maneira clara, foi a primeira ocasião que eu vi que falava: o sol é uma consciência. Dessa maneira, direta, objetiva. Hoje eu já vi em algumas lives as pessoas utilizando essa mesma informação, dessa mesma maneira. Então, não posso dizer que foi porque eu fiz lives há muitos anos atrás, ou se está se criando um inconsciente coletivo, que é comum, dentro dessa informação, e mais pessoas começam a utilizar as mesmas informações nas suas transmissões, nas suas mensagens. Isso é muito bom. Não, com certeza. Com certeza. E agradeço novamente aí por trazer essas informações com conteúdo rico aí para a galera, né? Quem quiser estudar Sim. e quem quiser também procurar vocês, já está na tela aqui, né? O site, o Facebook e o Instagram. Temos amanhã o nosso encontro. Quem quiser, manda um e-mail. Eu vou incluir no grupo. E aí a gente vai fazer um bate-papo aí, conversação sobre mais ou menos esse assunto de hoje aí, com alguma coisa a mais. Lembre-se que o mestre dizia: aqueles que se reportam como canais, na sua quase integralidade, as informações vêm do interior da Terra, que a mente concreta objetiva, por não compreender plenamente a informação, distorce e acham que vem de fora do planeta. Mas vem desses mundos interiores. Pessoal, foco no nosso sistema solar. Nós não temos condição de saber o que acontece em Órion, Pleiades, nós não conhecemos nem o nosso sistema solar. Nós não conhecemos nem o que ocorreu na Atlântida, nem na Lemúria. Como a gente gostaria de entender plenamente como é o sistema das Pleiades, o sistema de Órion. Claro que todos esses sistemas são ricos em vida, mas nós não temos condição de saber, pelas razões que a gente falou. E quando comparece, dito muitas vezes, repare, entidades veio de tal lugar, veio de arturiano, outras informações. Reparem que, normalmente, a informação tem uma conotação que poderia ser passada por uma entidade do próprio sistema solar. Não precisaria vir. Não é uma informação tão diferente que não poderia ser transmitida por uma consciência do próprio sistema. Entendi. Boa, então, César, boa. Agradeço aí a oportunidade, fico aberto aí se tiver mais alguma pergunta. Mas, se não, eu agradeço aí a abertura do campo que nos foi
proposto. Não, legal. Eu que agradeço de novo. E vou pedir, Adriano, para você fazer uns 5 minutinhos aí nos bastidores, que eu vou Certo. encerrar aqui e aí eu vou lá te dar um tchau, tá bom? Tá bom. Beleza? Você quer deixar mais alguma mensagem para a galera aí, Eu final? agradeço aí a oportunidade ao canal. Estudem, forem estudar, estudem linhas espiritualistas mais consolidadas, como a teosofia ou a eubiose. Estudem para, muitas vezes, não ficarem apenas na superficialidade, criando, muitas vezes, mais confusão do que esclarecimento. Podem estudar também a nossa sabedoria que o mestre trouxe, mas estudem, quem quiser estudar, se aprofundar em algo mais consolidado, mais tradicional, como escola. Porque aí sim vocês talvez tenham um arcabouço mais completo, sempre sabendo que todos nós somos eternos aprendizes. Boa, show. Muito obrigado aí de novo. Mas já te chamo lá nos bastidores, tá bom? Tá bom, eu agradeço. E é isso, gente. Um conteúdo rico, hein? Aulão total. E é isso, fechamos mais uma live maravilhosa aí. Obrigado pela presença de todos. Ok? Amanhã temos mais no mesmo horário, às 21 horas, com a Soraya e vamos falar sobre transição planetária. Beleza? Aí, talvez seja aqui mesmo no Cafofo. Beleza? Caso seja lá no canal novo, eu aviso no Insta e aviso aqui também no canal, tá bom? Tamo junto. É isso, gente. Beijo do Black e fui, papai. Valeu.